Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos por toda a misericórdia e amor que nos permite. Nesse presente momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a grande graça e amor do Senhor, para aprendermos a sua palavra, para podermos estar dentro do seu rebanho santo no aprendizado. E nesse presente momento também, nós cremos que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor cuide de cada um de nós dentro do Senhor como forma aperfeiçoada. Para que nós possamos viver para a glória do Senhor, seguindo somente a vontade do Senhor. Que através da sua palavra e do poder do Espírito Santo nos proteja e nos conduza. Senhor, este mundo cada momento mais se enche de confusão e pecado. Sem a ajuda do Senhor Deus, nós realmente seria impossível sermos discernidos e fazermos a vontade do Senhor. Mas através da palavra, do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos cuidar. Que o Senhor Deus nos permita condução para que nós possamos viver conforme a sua vontade. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, nossos irmãos e irmãs no meio de toda essa dificuldade. Que o Senhor Deus possa protegê-los através da palavra e do poder, para que possam fazer o grande trabalho de se encarregarem do Evangelho do Senhor. E também, através do retiro que acontece a cada ano, no meio de várias dificuldades que nós temos, o nosso retiro está continuamente em andamento. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra e nós te agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que muitos espíritos pudessem receber a salvação. Todos os nossos irmãos que estão pregando a palavra, todos os nossos irmãos e irmãs que estão se dedicando, que o Senhor possa estar junto com eles através da sua palavra e do seu poder, para que o nosso esforço não seja em vão. Que nós possamos fazer o grande trabalho de darmos glórias ao Senhor Deus Pai. E também o retiro que continuamente dará andamento. Nós cremos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor irá conduzir. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, o Senhor que nos ensina qual caminho que devemos percorrer. Hoje também a palavra que o Senhor deseja nos ensinar, que nós possamos aprender cada momento mais. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, vamos ler todos juntos. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos ler até aqui. Apóstolo Paulo, ele disse para a igreja de Corinto que nós somos cooperadores de Deus. Então, focando nessa palavra ser cooperador de Deus, nós iremos meditar um pouco. Cooperador é aquele que trabalha junto, seja por um motivo especial, uma razão. São aqueles que têm o mesmo destino, compartilham do mesmo destino. Então, nós cristãos que recebemos a salvação, agora o restante das nossas vidas, nós sabemos que o Senhor esteja conosco. E nós somos aqueles que participamos do trabalho do Senhor Deus. Nós somos aqueles que trabalhamos junto com o Senhor. Então, são aqueles que trabalham junto com o Senhor. Bom, o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou todo o universo. Ele governa toda a história da humanidade. O Todo-Poderoso. Nós trabalhamos junto com o Senhor. Não é um trabalho incrível, não é? É muito difícil, nós cremos nisso. Mas conforme esta palavra, nós sabemos que o Senhor, Ele trabalha através dos homens. Então, nós precisamos participar desse trabalho do Criador. Então, nós temos esse papel de cooperarmos com Ele. Então, quando o Senhor ele faz um trabalho, Ele deseja fazer através dos homens. Claro que os santos que receberam a salvação, todos agora têm a mesma esperança. Então, todos, esse rebanho que foram unificados pela obra do Senhor, o Senhor ele faz o seu trabalho. Toda a obra que é feita pelo Senhor Deus, nós somos aqueles que trabalhamos com o Senhor, operamos com o Senhor, não é mesmo? Não é incrível? Então, um homem, por conta de um trabalho, ele procurou por um cooperador e achou uma pessoa. Então, pensa bem, você tem um objetivo importantíssimo, uma razão. Então, o cooperador não tem como trabalhar vagamente, não é? Por um lado, ele precisa ele fazer esforçadamente, mas por outro lado, ele for preguiçoso, ou por fim, fazer com que esse trabalho não se cumpra ou vá à falência. Então, esse é um problema, não é? Então, o Senhor Deus, existe um trabalho que Ele faz. O Senhor Deus que criou todo o universo, todas as coisas, não somente nisto, mas existe o trabalho do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação é aquele que é o cooperador com o Senhor. Então, durante um ano inteiro, o grande evento que nós temos na igreja é o retiro de inverno. Então, nosso retiro de inverno já está começando a segunda etapa e vai até a sétima etapa. E também está chovendo muito pelo país inteiro. Tem pessoas que perderam as suas vidas, tem pessoas que perderam as suas casas. Então, tem muitas pessoas no meio do caos. Então, o país inteiro está em uma grande dificuldade. E não é somente o nosso país, mas existem muitas pessoas que estão no meio da dificuldade. Mas no meio dessa dificuldade, mesmo que haja dificuldade, o nosso retiro está dando andamento conforme o planejado e muitas pessoas estão participando do nosso retiro.
E não somente as pessoas que estão ouvindo a palavra, mas nossos irmãos e irmãs, muitos que estão se dedicando através do poder do Senhor Deus que opera em nós, nós estamos cumprindo a obra do Senhor Deus. Então, esta obra, como vocês sabem muito bem, existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação. Então, o último tempo já está muito próximo. Então, já está próximo, já está o tempo da colheita, né? Como em Jeremias capítulo 8, realmente já disse, já o tempo da colheita já está pronto, mas não existe ninguém para colher. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente está esperando a mão daquele que vem para colher, não é? Então, da mesma maneira, todos nós não temos como agir de forma vaga em relação ao trabalho do Senhor Deus. Então, no tempo da colheita, o filho que dorme é aquele que traz vergonha. Então, no tempo da colheita, todas as pessoas devem cooperar para trazer tudo que está do trigo, o fruto precisa ser colhido. Ou seja, até as crianças precisam trabalhar. Mas vamos pensar que é um filho de Deus, é filho de Deus. Mas os outros estão trabalhando, mas vamos pensar, ele está dormindo. Nem se mexe, está dormindo no mundo deste mundo. Então é um filho que traz vergonha ao pai. Então nós não devemos nos tornar pessoas que dão vergonha ao Senhor Deus com a vergonha deste mundo, mas nós devemos participar do trabalho do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele faz o seu trabalho através dos homens. Nós somos os cooperadores de Deus. Não é algo incrível pensarmos assim? Como em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, disse que ele pede a nós como aqueles que operam com o Senhor. Nós somos os cooperadores do Senhor. Não devemos pensar de forma vaga sobre isto. Quem é que pode entender uma coisa dessas? Que o Deus, o Criador de todas as coisas, ele trabalha através de nós. Então nós sermos cooperadores do Senhor é algo incrível. E através do nosso retiro dessa vez também, muitos espíritos irão receber a salvação. Eu creio nisso. Então, muitas pessoas, através desse retiro, realmente as pessoas do mundo geralmente vão para a praia, vão para o exterior, vão para curtir e se divertirem, mas nós desistimos de todas essas coisas e estamos dando todo o nosso coração para pregar o Evangelho. Para que o Senhor Deus cumpra um maior trabalho, uma obra através de nós. Vamos procurar João capítulo 5, versículo 17. Evangelho de João capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor Jesus está dizendo que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Senhor Deus, Pai, ele trabalha. Qual é o trabalho que ele faz? Então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, ele fez o trabalho de criar todas as coisas. Depois em Gênesis capítulo 2, versículo 1, o Senhor Deus, ele fez o trabalho da criação e ele terminou toda a criação. Ele disse, está consumado. E é por isso que o Senhor, ele descansou no último dia. O Senhor não está descansando porque ele ficou cansado, mas é porque ele terminou o trabalho da criação. Ele não descansou somente no sétimo dia, mas ele trabalhou até o fim.
como em Gênesis capítulo 2, 6. versículo 27, também já disse que o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Então, todas as coisas que têm a vida neste mundo foram criadas para o homem. O Senhor Deus, ele criou o homem. E o trabalho da criação do Senhor Deus terminou. Mas o Senhor disse que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até quando? O trabalho do Senhor Deus da criação já acabou. Então vocês sabem que o Senhor Deus ele começou um trabalho novamente, não é? Como em Gênesis capítulo 3, o Senhor Deus ele criou Adão e Eva, mas eles desobedeceram à palavra do Senhor Deus. Então a alma que pecar, esta morrerá. O Senhor disse para não comer daquele fruto, mas eles forem comer do fruto proibido, é por isso que eles certamente morrerão. Então não é um problema de comer do fruto ou não. É se você obedece à palavra do Senhor Deus ou não. Mas caíram na tentação, no teste do diabo, e eles pecaram contra o Senhor Deus, comeram do fruto que era proibido. A primeira mulher foi tentada, e Adão também comeu daquele fruto. E naquele dia, eles morreram. Então, o que é que morreu? Adão viveu 930 anos, mas o que morreu naquele dia foi o seu espírito. O que tinha relação com comunicação com Deus morreu naquele dia. Então nós, quando olhamos ao nosso redor, nós temos o que? Lanternas, não é? Postes que iluminam a nossa, não é? Por exemplo, aqui dentro eu também tenho um microfone que está amplificando a minha voz e saindo pela caixa de som. Tudo isso acontece através da eletricidade. Então vamos pensar, se a eletricidade simplesmente for cortada, toda a caixa de som desliga, tudo desliga, a luz também, nós não podemos fazer mais nada. O espírito ter morrido significa que o homem, ele tem toda a comunicação com Deus, é por isso que ele está trabalhando. Mas significa que ele perdeu essa comunicação com Deus, assim como o cabo de energia foi cortado. Então o homem que peca, ele perde essa relação de vida com Deus. E é por isso que Deus não simplesmente os deixou, mas os homens que estavam mortos por conta de pecados e delitos, o Senhor fez o trabalho de vivificá-los. Então, meu pai trabalha até agora? Até quando? Quer dizer que desde Adão, desde o momento que eles pecaram até agora, eles foram expulsos do Jardim do Éden por conta dos pecados. Então, para salvar os espíritos que estão mortos por conta dos pecados e delitos. Ele fez o trabalho de salvar os espíritos. E é por isso que o meu pai, ele trabalha até agora, é por isso que eu trabalho também. Então, o trabalho que o Senhor Deus fez, quem veio cumprir foi o Senhor Jesus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, a alma do homem que pecar realmente precisa ser salvo. E isso é através da promessa do plano de Deus. Então, realmente, como que vai salvar, como vai fazer todo esse plano do Senhor Deus, aparece de diversas maneiras no Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus, ele veio cumprir o trabalho que o Senhor Deus ele fez. É por isso que ele disse, e meu Pai trabalha até agora, e eu também. Esse trabalho é de salvar os espíritos. Então, o trabalho do Senhor Deus é o maior trabalho. Quer dizer que o espírito que está morto por conta dos pecados e delitos, esse é o maior trabalho. Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas. O Senhor Deus, ele governa sobre toda a história da humanidade. E isso tudo é somente através da palavra e do poder do Senhor Deus. Através do poder e da palavra do Senhor Deus,
Ele cumpre todas as coisas, mas existe uma coisa que é impossível através da palavra e poder de Deus, que é salvar o espírito que está morto. Isso é impossível através do poder de Deus, porque Deus é o Deus da justiça. Ele já disse que o salário do pecado é a morte. E é por isso que o homem, se ele receber o salário deste pecado, ele precisa morrer. E não simplesmente ele morre, mas ele precisa ir para a perdição eterna. Então, mas o preço desse pecado precisa ser pago através do Senhor. E para isso, um espírito que não tem pecado precisa morrer. É por isso que em Gênesis capítulo 3, nós temos Adão e Eva que pecaram. Eles encontraram a própria vergonha de terem pecado. Eles prepararam saias, aventais de folha de figueira, mas isso não tem como se tornar uma roupa de verdade. Porque quando o sol apareceu, todas as folhas se secaram. E enquanto ele andava, sentava, andavam de um lado para o outro, eles se quebravam todo. Então, por fim, deve ter sobrado somente o fio. Então, o Senhor, ele buscou por Adão, e Adão, ele confessou, dizendo: Senhor, eu ouvi a sua voz, eu estava nu e me escondi. Então, realmente, a obra do homem não tem como cobrir o seu pecado para contra Deus. Então, o Senhor Deus, ele preparou a veste de túnicas de pele para o homem e a sua mulher. Então, as folhas de figueira não tem como cobrir a vergonha deles. Mas o Senhor Deus, ele fez a roupa para encobrir a vergonha deles. Isto é a veste de túnicas. Essa veste de túnicas, para que ela possa ser feita, um animal que não tem pecado precisa morrer. E assim essa túnica é feita. E isso significa que para pagar o pecado dos homens, então o Filho de Deus, que não tem pecado, Cristo Jesus, realmente ele veio para morrer na cruz, para derramar o sangue. E assim os nossos pecados podem ser lavados. Foi isso que ele veio para nos demonstrar. É por isso que em Isaías, capítulo 61, realmente ele já diz: Eu me alegrarei somente no Senhor, porque ele me veste da salvação. Então, assim como a noiva, ela se adorna com seus adornos, da mesma maneira ele vestiu a veste da túnica da salvação. Então, para encobrir o pecado, a vergonha de Adão e Eva, o Senhor ele preparou esta veste para eles. Quer dizer que o Senhor ele veio e se encarregou do pecado por nós. Ele encobriu os nossos pecados. Quer dizer que ele antecipadamente já disse sobre a salvação que ele haveria de permitir para nós. É por isso que o Senhor ele fez o trabalho de salvar o homem. E para cobrir esse trabalho, para cumprir esse trabalho, quem veio foi o Senhor Jesus. O Senhor Deus ele planejou o trabalho da salvação. E se olharmos no Antigo Testamento, o povo de Israel realmente é salvo de diversas formas. O Senhor já prometeu para eles. Não é por ovelhas, por sangue de bodes, ovelhas ou bois. Mas, como em Hebreus capítulo 10, realmente já disse que o sangue de animais não tem como lavar os seus pecados. Então não tem como um animal morrer. Então, o sangue dos animais não tem como acabar com o pecado do homem. Mas isso somente é uma representação de que Cristo Jesus ele viria como uma ovelha pequena para morrer pelo pecado dos homens. Isso é a promessa do Senhor Deus. O Senhor que veio para cumprir esse trabalho é o Senhor Jesus. E é por isso que em João, capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, versículo 21, vamos ler todos juntos. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Tá. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, então o Senhor Deus ele vivifica os mortos. Da mesma maneira o Filho vivifica aqueles que quer. Então isso não é somente através da palavra, do poder do Senhor Deus, mas o Senhor Deus é um Deus realmente justo, é por isso que ele precisa cumprir, resolver o problema dos pecados. E isso não é através do sangue de animais, de bodes.
Mas o Senhor ele precisa vir e morrer como uma ovelha pequena, o cordeiro. Então é por isso que, para fazer o grande trabalho do Senhor Deus que o Senhor lhe deseja, ele veio cumprir esse trabalho por nós. É por isso que o Senhor, assim como ele vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Quer dizer que o Senhor Jesus, na realidade, veio para cumprir esse trabalho de vivificar os mortos. O Senhor Jesus, para salvar os mortos. Então, pecador, realmente ele precisa morrer, não é? Mas um Senhor que não tem pecado morreu por este homem. Então, como assim o Senhor já disse, realmente toda a descendência de Adão é pecadora. Então, mas um pecador não tem como morrer por outro pecador. Morrer pelo pecado de um outro homem é impossível. Mas o Senhor lhe diz: homem é homem, mas o Senhor é aquele que veio preparado. Então é um Senhor que é igual a Deus. Bom, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que ele é o próprio Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um só Deus. Então é o mesmo que o Senhor Deus. Ele deixou o seu trono, ele veio com o formato de homem para este mundo. Então, vindo com o formato de homem, ele veio como escravo. Ele veio para acabar com o pecado deste mundo. Esse é o Senhor Jesus. Nós somos realmente desde a nascença pecadores, mas o Senhor é justo desde o nascimento. É aquele que nunca pecou desde o nascimento. O Senhor, ele veio com formato de homem para este mundo. Mas ele cumpriu toda a lei do Senhor Deus. Então nós somos aqueles que descumprimos toda a lei do Senhor Deus. Então, mas esse Senhor, ele veio para se encarregar de todo o nosso pecado. Ele cumpriu toda a lei que nós descumprimos. Então esse Senhor, ele é justo, e é por isso que precisa ser justo para ter o direito para morrer pelos pecadores. O Senhor, ele enviou o seu Filho unigênito como formato de homem para morrer. E morrendo ele cumpriu o grande trabalho de remir os pecados. E é por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 23, ele já diz que todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos os homens, eles pecaram. Agora eles merecem ir para o inferno. E isso iria ser simples. Mas eles estão destituídos da glória de Deus. Ele utilizou uma palavra realmente muito difícil aqui. Por quê? Quer dizer que o resultado do homem ter pecado contra Deus é que ele perdeu a glória de Deus. Ou na palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 27, o homem foi criado conforme a imagem de Deus. O homem foi criado conforme a imagem de Deus. É um ser especial, é um ser santo, precioso. Então somente o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Mas por que Deus criou conforme a sua imagem? Para dar a vida como a sua, para dar o amor como o seu, então, para nos considerar como seus filhos, para nos levar para o seu reino, para que nós vivemos a eternidade para com o Senhor, para viver no seu reino. É por isso que fomos criados. Mas o homem pecou, e é por isso que ele perdeu o direito de entrar no reino dos céus. Todos os homens pecaram, é por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. O que é que devemos fazer? Então, o pecado do homem precisa ser resolvido por parte de Deus mais uma vez. Já que estão destituídos da glória de Deus,
Então agora nós somos justificados sem preço, através do Senhor. Então, através da sua remissão, o Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados. O Senhor que ressuscitou se tornou a nossa justiça. Então, nós, pecadores imundos, nós merecíamos ir para a perdição, mas nós recebemos o testemunho de que nós nos tornamos justos diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele nos salvou. Realmente, Ele nos permitiu a imensa glória para podermos participar com Ele. Nós recebemos a imensa graça do Senhor Deus. Se nós olharmos em Isaías capítulo 57, vamos procurar. Isaías capítulo 57. Vamos procurar Isaías capítulo 57, versículo 15 e 16. Vamos ler? Isaías capítulo 57, versículo 15 e 17. Versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Essa palavra é uma palavra surpreendente. Então, assim diz o alto e o sublime. Isso significa que não existe nenhum ser maior do que o Senhor. Ele está nas alturas. Ele é o Criador. Ele governa sobre todo o universo. Ele é todo-poderoso. Ele habita para sempre. Então é o Senhor. Ele tem um nome santo. Então, e ele está dizendo essas palavras. Ele que diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Então esse Senhor, Ele habita junto do contrito e abatido de espírito. Então um pecador, ele tem o seu pecado, mas quando ele se arrepende do seu pecado, ele tem um coração contrito. Então isso o Senhor ele chama de humildade. O Senhor ele permite a graça para os humildes. Aquele que peca, mas não sabe se arrepender do seu próprio pecado, ou o homem que tenta ir através da sua justiça para diante do Senhor Deus, todas essas pessoas é um pecador arrogante. Mas o Senhor está dizendo que o contrito e abatido de espírito é aquele que sabe que ele vai para a perdição, que é um pecador. É aquele que busca pela ajuda do Senhor Deus. É aquele que é humilde para com Deus. Porque o Senhor já disse que ele abate os arrogantes, não é? Mas ele vivifica os espíritos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Aquele que sabe o seu próprio pecado diante do Senhor Deus, ele se arrepende por completo. Este é o que pode ter o seu espírito vivificado diante do Senhor Deus. Então, todo o meu espírito diante do Senhor Deus. Então, o homem que pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. O Senhor amaldiçoou a terra. A mulher recebeu a dor do parto. E o homem, ele precisava trabalhar para derramar o suor para que a família pudesse sobreviver. Então, mas o homem que nasceu neste mundo, agora pecador, ele precisa viver neste mundo recebendo todo o sofrimento que existe. Então, mas o Senhor não é um Senhor que sempre está julgando ou permitindo castigo para o homem. O Senhor é aquele que tem misericórdia para com o homem. Como em Efésios capítulo 2, versículo 4, o Senhor que é riqueza, realmente dá misericórdia, rico em misericórdia.
Então, o Senhor, através do seu tão grande amor que Ele nos amou, Ele nos vivificou junto com Cristo. E é por isso que nós somos salvos pela sua graça. Pela graça vós sois salvos. Sois salvos. Da mesma maneira, nós todos, através da imensa misericórdia do Senhor, fomos salvos. Quer dizer que todo o pecado que nós tínhamos, o Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue, Ele nos remiu, e através da fé pudéssemos ser salvos. Então, para que nós todos realmente pudéssemos dizer que o Senhor não se contenderá para sempre, nem continuamente se indignará. Então, o Senhor Ele ter criado um homem que é o espírito, a alma. Então, o homem ele pode ter pecado, mas o Senhor não deseja que o homem ele vá para a perdição eterna, mas ele teve a sua misericórdia para conosco. Como João capítulo 1, versículo 29 também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um só Senhor, ele levou todo o pecado deste mundo. Como Isaías capítulo 53, versículo 6, já nos disse, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então nós todos iríamos pelo nosso próprio caminho e iríamos para o inferno por conta de nossos próprios pecados. Mas o Senhor fez ele cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quer dizer que todo o Senhor que não tinha pecado se encarregou do nosso pecado. Ou no versículo 5, mas ele foi ferido por conta de nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor Jesus ele recebeu todo o castigo que nós merecemos receber. E assim nós agora estamos isentos desse castigo do Senhor Deus. E é por isso que ele fez esse grande trabalho da salvação. Nós temos recebido a salvação, é completamente a misericórdia do Senhor que teve pena de nós. Como em João capítulo 5, versículo 21 também. Realmente assim como o Pai ele vivifica, ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, o trabalho do Pai de ressuscitar os mortos e os vivifica. Então, é por isso que ele enviou seu Filho unigênito como uma ovelha. Ele veio como uma oferta para morrer na cruz. Ele fez o trabalho de nos salvar. E assim, como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Quer dizer que o Senhor ele veio fazer o trabalho de Deus, que é vivificar os mortos. Esse é o maior trabalho do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que faz o trabalho de criar todo o universo, de manter, tudo isso é através da palavra e do poder de Deus. Mas o trabalho de nos salvar não tem como através da palavra e o poder do Senhor Deus. Mas através do Filho unigênito do Senhor, o Senhor Jesus, que é igual a Deus, ele veio como formato de homem. Ele veio se encarregar por conta de todos os pecados da humanidade. Ele fez o trabalho de pagar pelos nossos pecados. E assim nosso espírito foi vivificado. Assim o Filho também, ele vivifica a quem quer. Então nós todos podemos ver que esse grande trabalho do Senhor Deus também, o Senhor ele se encarregou até a morte por nós. Ele cumpriu esse trabalho por nós. Então, para vivificar aqueles que ele quer. Por isso que o Senhor, o Criador, ele veio para enviar o seu Filho com propiciação pelos pecados. E o Senhor, ele veio e morreu por conta de nossos pecados. E é por isso que nós, que por conta de nossos pecados estávamos destituídos da glória de Deus, nós fomos vivificados pelo Senhor, realmente,
através da sua graça, através da imensa graça do Senhor, sem que nós tenhamos feito outras coisas, nós recebemos testemunho de sermos justos. Vamos procurar Hebreus, capítulo 2. Palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória. Então, o Senhor Deus, Ele conduziu muitos filhos para poderem entrar na glória do Senhor Deus. Então, nos salvando para que muitos filhos pudessem entrar na glória do Senhor. Assim como uma semente ela morre no solo, dando à luz a muitos outros frutos, da mesma maneira, o trabalho de nós podemos entrar na glória do Senhor Deus. Ele fez esse trabalho. E assim ele conduziu muitos filhos para poder entrar na glória. Então, o Senhor da glória, ele veio para fazer isso, para nos aperfeiçoar, não é? Trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pela aflição do príncipe da salvação deles. Então, o Senhor que veio como uma semente de trigo e morreu, e assim ele deu à luz a vários outros filhos. Da mesma maneira, por conta dos nossos pecados, nós éramos inimigos do Senhor Deus, nós não podíamos entrar no reino do Senhor Deus. Mas o Senhor, ele morreu por nós. Quer dizer que assim muitos filhos nasceram diante do Senhor Deus. Ele fez esse trabalho. E é por isso que quando nós olhamos para essa palavra, quão grande é o trabalho, a misericórdia que o Senhor ele permitiu para nós, para nos salvar, não é mesmo? É por isso que Romanos capítulo 6, realmente o salário do pecado é a morte. Então, não somente da morte da carne, mas está decidido que aos homens, ao morrerem uma vez, eles entrem no juízo. Então está ordenado para que vão até a segunda morte, que é a do inferno também. Essa é a segunda morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna que está no Senhor. O Senhor, ele morreu por nós. Ele venceu o domínio do pecado e da morte por nós. Ele se tornou o Senhor da salvação por nós. É por isso que nós estamos dentro dessa glória da salvação do Senhor. Nós, sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos, nós somos justificados diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, ele cumpriu o grande trabalho de remir todos os pecados na cruz. Como em 2 Coríntios. Vocês todos já memorizaram essa palavra? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, essas palavras vocês precisam memorizar. O amor de Cristo. Então, o Senhor que não tem pecado, ele morreu, se fez pecado por nós. Então, o Senhor que morre pelo amigo. Realmente não existe nenhum maior amor do que este, não é? Então, realmente, o Senhor ele salvou pecadores como nós, ele para nos considerar como seus amigos. E assim o Senhor ele morreu por nós. Então, não existe nenhum maior amor do que este. Então, não é um amigo qualquer, mas o Filho unigênito do Senhor Deus, ele veio para nos salvar, ele morreu por nós.
Então isso é um trabalho incrível, não é mesmo? É por isso que o amor de Cristo nos constrange. Então, já que um homem morreu por todos, então o Senhor ele morreu por nós. Por isso que logo todos morreram. Então o Senhor ele se encarregou de todo o pecado e morreu. E é por isso que nós temos o pecado de ir para a morte, mas o Cristo morreu por nós. É por isso que nós morremos com ele. Então, o pecador que precisava morrer, morreu. É por isso que em Romanos, capítulo 4, realmente nós sabemos que Cristo ele morreu por nós. E assim ele foi justificado. Ele foi vivificado para a nossa justificação. Ele morreu por conta dos nossos pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Quer dizer que pela ressurreição nossos pecados agora já foram acabados. Nós fomos imputados para a justiça de Deus. Então isso é algo incrível. Vamos procurar 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então esta é uma palavra surpreendente. Então, o amor de Deus se manifestou dessa maneira para nós. Então, o amor do Senhor Deus se manifestou dessa maneira. Quer dizer que esse é o amor do Senhor. Então, o Senhor ele amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, realmente até a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para ter a vida eterna, ele enviou o seu Filho unigênito para a morte de cruz. É assim que o amor de Deus se manifestou a nós. O Senhor enviou o seu Filho unigênito para nós, para que nós pudéssemos ser vivificados através dele. Então ele morreu por conta dos nossos pecados, e assim ele vivificou um pecador que merecia ir para o inferno. Então um pecador como eu, agora foi vivificado. Agora eu fui vivificado no meio do pecado. Por isso que nisso está o amor. Em que nós não é que tenhamos amado a Deus. Então como é que um pecador pode amar a Deus? Então nós, no meio do pecado, éramos no destino de irmos para a perdição eterna diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele nos amou. Ele enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. O Senhor ele ter morrido na cruz é para que nós, que éramos inimigos do Senhor Deus, realmente pudessem ser resolvidos por completo, pudesse ser pago por completo. Nós pudéssemos ter a paz com o Senhor. E é por isso que a imensa graça da salvação que nós recebemos, como é imenso, é impossível nós imaginarmos tudo, não é? Como em João capítulo 1, versículo 29, o João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma maneira, nós todos sabemos que quando realmente tira o pecado deste mundo, os nossos pecados também, realmente também foram levados pelo Senhor. O Senhor ele levou os nossos pecados também, ele carregou os nossos pecados por nós. Todo o pecado deste mundo foi levado pelo Senhor. Então será que ele foi por conta de um pecado só de um homem? Não. Então foi um homem que morreu por todos os homens. Ele levou todo o pecado deste mundo. É por isso que o Senhor que levou todos os pecados deste mundo, ele morreu pelos pecados. O Senhor, ele recebeu todo
o castigo, derramou seu sangue por nós. Ele cumpriu o seu grande trabalho por nós. Então, quando o Senhor ele morreu na cruz, como em João capítulo 19, versículo 30, disse, está consumado. Como em Gênesis capítulo 2, versículo 1, o Senhor ele terminou, consumou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então, mas o trabalho da salvação é que o Filho de Deus, que morreu na cruz, ele disse, está consumado. Então ele rendeu o Espírito e morreu. Ele cumpriu todo o trabalho da salvação. Se olharmos em inglês, aparece It's finished. Diz que está consumado. Tudo já está terminado. O trabalho da salvação já terminou, do Evangelho já acabou. É por isso que em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, não por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele cumpriu uma eterna redenção. Ele entrou uma vez no santuário. Então o Senhor realmente podemos ver que as pessoas de Israel, eles sacrificavam bodes, ovelhas, bois para acabar com os pecados, mas o Senhor disse que eles não têm como acabar com o pecado do homem. Não é o sangue de animais que acaba com o pecado do homem, mas o Filho unigênito de Deus, aquele ser precioso, através desse sangue de Cristo, ele cumpriu a sua grande redenção. Isso é algo incrível. É por isso que se nós olharmos em Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, capítulo 9, versículo 24. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 e 25. Vamos ler todos juntos devagar. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano, entra no santuário com sangue alheio. O Senhor que é a real imagem de todas as coisas. Então o Senhor ele é a imagem real de todas as coisas. Ele não entrou nesse santuário que é feito pelas mãos dos homens. Mas ele entrou no do céu verdadeiro, do reino dos céus. O Senhor ele cumpriu tudo na cruz. Do reino dos céus, ele cumpriu todas as coisas, ele se manifestou agora diante do Senhor Deus e está orando, mostrando todas as feridas e está dizendo, eu morri por eles, Senhor. Senhor Deus, olhe, veja, eu morri por eles. Então o Senhor está dizendo, Senhor, eu morri por eles, então agora o Senhor estará com certeza muito satisfeito por conta desse sacrifício, desse trabalho que foi feito. Agora não é todos os anos entrando, realmente muitas das vezes entrando no santuário ao ano com o sangue de animais. Mas não, o Senhor ele precisaria morrer várias e várias vezes, mas não é? Mas não foi assim. Então o Senhor não veio para morrer e morrer e morrer e morrer, mas ele veio para realmente se ofertar uma única vez. Ele cumpriu essa propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que todos os pecados eles acabaram na cruz. Então isso é um trabalho incrível. É por isso que em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, então vamos procurar, vamos ler todos juntos. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, acabar com nossos pecados, esta é a vontade do Senhor Deus. Então, ele se entregou por completo.
Então nós fomos agora santificados pelo Senhor. Então, o Senhor, ele morreu por nós, ele acabou com os nossos pecados. Não somente acabou com os nossos pecados, mas ele nos tornou perfeitos, santos. Nós cremos nessa verdade, e não somente cremos nessa verdade, mas nós anunciamos essa verdade. Não existe nenhuma verdade mais incrível do que esta no mundo. E é por isso, se nós olharmos em João capítulo 4, João capítulo 4, João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Eu irei ler João capítulo 4, versículo 35 ao 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galadão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. E vos envieis a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então o Senhor Jesus e disse a eles: Vocês não dizem que precisam esperar 4 meses até a ceifa? Estou se encontrando com a mulher samaritana que tinha cheio de pecado. Então o Senhor estava falando sobre essa palavra. Ela soube que o Senhor Jesus era o Messias que ela estava aguardando. Ela esqueceu de toda a água, de dar água para o Senhor Jesus. Ela foi por toda a aldeia, a mulher que tinha cheio de pecado. Mas ela foi anunciar a todos da cidade, dizendo: Vejam, vejam, será que este não é o Cristo que anunciou todas as coisas que eu tenho feito? Então todas as pessoas, eles perceberam que isso não era algo simples. As pessoas de Samaria foram atrás dela e a seguiram. Mas o Senhor está dizendo a eles, para os seus discípulos: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então olhem para o povo de Samaria que estão saindo ali. Já estão brancas para a ceifa. Que já estão prontos. O Senhor está vendo as pessoas como realmente trigo que está pronto para ser ceifado. Então, realmente, o ver do Senhor Deus é que todos eles eram como trigo, já estão prontos para a colheita, porque o Senhor Jesus ainda não havia morrido por conta dos pecados. O que ceifa recebe galadão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. O que semeia é o Senhor. Então, através do grande trabalho do Senhor Jesus, que ele se dedica, se esforça, esse é o trabalho que nós fazemos, para que ambos eles se regozijem. E é por isso que as pessoas do mundo, elas são vistas como a ceifa branca pronta para ser colhida. Então, ao ver as pessoas deste mundo, todos eles têm um espírito precioso que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. O Senhor Jesus, ele morreu por conta desses pecados. O Senhor, ele cumpriu essa grande remissão. Mas as pessoas do mundo vivem sem saber disso. Eles não sabem que estão sob o juízo do Senhor Deus. Não sabem que estão sob o juízo eterno que irão para a perdição. Então, nós precisamos pregar esta verdade. É por isso que no século XVIII também, na Europa, realmente
Nós temos os moravianos, os puritanos, eles foram pregar o evangelho, realmente na terra dos Estados Unidos também. Eles disseram, vamos colher o que o cordeiro realmente semeou. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Então tudo que já foi preparado pelo cordeiro, o esforço dele, vamos lá colher. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, se ele não pregar o evangelho, o trabalho do Senhor se torna em vão. É por isso que eles pregaram o evangelho esforçadamente. Nós precisamos fazer esse mesmo trabalho. E nós também estamos fazendo esta obra. Nós podemos ver que acontecem várias catástrofes naturais por conta da água, das chuvas. Realmente, até na Coreia do Sul também muitas pessoas perderam suas casas, perderam bens, muitas coisas estão realmente houveram vários danos e eu me preocupei bastante. Será que muitas dessas pessoas vão conseguir vir e participar do nosso retiro? Porque no local de retiro também choveu bastante. A montanha parecia que estava para realmente cair em pedaços, mas realmente muitos lá disseram que não tem problema e disseram que está tudo bem. Então, e disseram que tem um problema na rua da entrada, mas já corrigiram. E muitas pessoas estão se reunindo e agora a segunda etapa está em andamento. Então, o trabalho da salvação do Senhor, qual seja o problema, dá continuidade. Nossos irmãos e irmãs que estão se esforçando, se dedicando. Então, todos aqueles que aguardam, têm a esperança diante do Senhor, eles se reúnem. Como nós já sabemos, realmente para que muitos espíritos realmente possam receber a salvação dessa vez também. E nós precisamos fazer essa obra. Nós, os cristãos que recebemos a salvação, qual é a nossa obra? Não é simplesmente deixar o nosso tempo passar. Não é só pensando como é que eu vou comer bem, como é que eu vou viver bem. Eu estou pensando somente nisto. Então, grande a obra que o Senhor lhe deseja realmente cumprir, quer dizer que eu estou vivendo me esquecendo dessa obra do Senhor. Como em Jeremias capítulo 48, versículo 10, a maldição receberá aquele que realmente vagamente ele fizer a obra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, as pessoas do mundo. Então, eles quando fazem obras más, eles pensam que isso é pecado. Então, mesmo que nós não tenhamos feito coisas más, não tenhamos pecado, como em Tiago, capítulo 4, versículo 17, mesmo sabendo fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Então, qual é a maior boa obra? É pregar o evangelho, para conduzir os espíritos perdidos para diante do Senhor Deus. Esta é a maior boa obra. Como em Atos capítulo 10, versículo 38, o Senhor Deus, ele realmente ungiu Jesus Nazareno com o Espírito e o poder, para que assim ele pudesse libertar todos aqueles que estão realmente oprimidos pelo diabo, pelo maligno. Quer dizer que o Senhor ele veio para nós nos dar a graça. Ele veio fazer a boa obra por toda Israel, curando todos aqueles que estão oprimidos pelo maligno. Todos os oprimidos. O espírito do homem que agora está sendo oprimido por conta do diabo, está indo para a perdição. Como em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, disse para nós, não deixamos aqueles que estão sendo levados para a morte, que estão caindo para a matança. O mesmo que eu diga, eu não sabia, aquele que pondera os seus corações, como não saberá? Então, realmente, mesmo sabendo que muitas pessoas estão indo para o inferno, ele diz, eu não sei, não tem nenhuma relação comigo, é isso. Então, mas o Senhor, ele há de julgar cada um conforme a sua obra. Então, nós precisamos saber que não pregar o evangelho é pecado. Então, nós podemos ouvir várias pessoas dizendo, pastor, é só pastores que conseguem pregar, como que eu, sendo um
crente ordinário posso pregar o evangelho? Não, mas você está errado pensando assim. Então, o Senhor Deus, ele realmente já, como aparece em Atos, capítulo 6, versículo 4, nós existimos para pregarmos, para fazer o ministério da palavra, mas muitas pessoas têm o seu trabalho, têm os seus negócios, têm a sua vida de família. Então, tudo isso é método para pregar o evangelho. Isso é só um canal para pregar o evangelho. Mas se nós olharmos em Atos capítulo 118, versículo 17, então realmente como irei retribuir todo o benefício que o Senhor tem me feito? Então realmente nós vivemos para compensar, para retribuir toda a graça que recebemos. Como em Salmos 118, versículo 17 diz o quê? Realmente não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Não é? Então nós podemos saber que todo este mundo existe o sofrimento, mas esse sofrimento irá acabar. Realmente bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, que eles realmente irão terminar essa obra e depois descansar. Então o homem poderia ir para diante do Senhor Deus. Isso é a maior boa obra diante do Senhor Deus. Então nós sabemos que fazer essa grande obra do Senhor Deus, realmente existe esse prêmio diante do Senhor Deus. Então realmente o cristão não acaba simplesmente com a morte, não é? Nós precisamos saber disso. Tem muitas das vezes que eu penso, eu gostaria muito de ir para diante do Senhor Deus. Tem vezes que eu penso nisso. Assim como o apóstolo Paulo. Ele já disse realmente várias vezes que ele teve o desejo de querer. Realmente é melhor para mim ir para diante do Senhor. É melhor eu morrer e ir para diante do Senhor Deus. Mas eu estar vivo é para o benefício de vós outros. Como em Filipenses capítulo 1. Não é? Então, realmente o cristão ele morrer, agora ele acabar com o sofrimento e entrar na glória, mas não pode pensar, então eu vou morrer logo. Uma pessoa que recebeu a salvação não pode falar, vou receber a salvação e morrer. Depois que nós recebemos a salvação, existe um outro trabalho, que é orar pelas pessoas que ainda não receberam a salvação, para o evangelho, realmente pelo mundo inteiro. Nós pregamos o evangelho, nós nos dedicamos, conduzimos espíritos perdidos para que eles possam receber a salvação. Existe um trabalho que nós podemos fazer. Todos nós devemos estar juntos, cooperando. Como em Atos capítulo 8. Em Jerusalém houve uma grande perseguição. O diácono Estevão ele foi apedrejado e morto. Então houve a grande perseguição. Todas as pessoas elas se dispersaram tirando os apóstolos. Os apóstolos eles manteram a igreja de Jerusalém. Mas muitas pessoas queriam fugir da perseguição dos judeus, eles se espalharam. Eles não se espalharam porque ficaram com medo da morte, mas sim para pregar o evangelho para onde quer que fossem. Então por que o Senhor trouxe uma grande perseguição em Jerusalém? Para que eles pregassem por toda a Judéia, Samaria, por todo o confins da terra. Mas estavam reunidos por muito tempo em Jerusalém, por isso que ele os espalhou para que pregassem o evangelho mais ainda. E é por isso que todas as pessoas realmente são pregadores. Seja nos seus negócios, seja na sua plantação, seja na sua venda. Realmente tudo isso é o meu trabalho secundário. Qual é o meu trabalho principal? É pregar o evangelho. Tem pessoas que perguntam, qual é o seu cargo? Algumas pessoas dizem, eu sou pregador. Então, mas para poder pregar, eu estou realmente fazendo sapatos. Para ter dinheiro para pregar, eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo meus negócios. Mas o objetivo precisa ser exato. Como em Eclesiastes, capítulo 1, nós podemos ver que o filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, Davi era o maior rei, não é? O criador da paz por toda Israel. Ele trouxe realmente a grandeza para o povo de Israel. Ele é incrível. E pense bem, Salomão é filho dele, então ele deveria ser algo incrível colocar dizendo que é Salomão, mas ele disse o quê? Ele diz, filho de Davi, rei de Jerusalém, rei em Jerusalém. Diz a palavra do pregador.
Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele disse 5 vezes, dentro de Eclesiastes, em um só versículo, 5 vezes. E 37 vezes em todo Eclesiastes ele fala sobre vaidade. Então, realmente, ele é o pregador que ensina sobre a vaidade de todo este mundo. É por isso que Salomão, ele disse, I am evangelist. Eu sou pregador. Nós também, realmente o trabalho que estou fazendo é secundário. O meu trabalho principal é pregar o evangelho. Então, nós, pelo mundo todo, nós temos diversos pregadores. Então, tem pessoas realmente que vivem no seu trabalho, mas também pregando o evangelho ao mesmo tempo. Então, nós temos 6 que vivem na Espanha que realmente eles trabalham e pregam o evangelho. 4 são coreanos. E 2 são realmente nativos. E um que eu conheço, ele está dentro da igreja, cuidando da igreja, realmente sendo o pastor principal e também no seu trabalho. Ele tem o seu próprio trabalho. Então, tem muitas pessoas assim. Mas isso é trabalho secundário. O principal é pregar o evangelho. E é por isso que essas pessoas depois, ele fica muito ocupado para pregar o evangelho, então não tem o que fazer, então naturalmente ele deixa o seu trabalho e assim foca para a pregação do evangelho. É por isso que no exterior nós temos muitos pastores que fazem esse trabalho duplo. Então nós temos outros, não é? Não. Nós todos, até os nossos irmãos realmente ditos ordinários, nós todos temos o nosso trabalho que é pregar o evangelho. Esse é o nosso trabalho principal. Para nos dedicarmos para as pessoas, para que recebam a salvação. Se nós estamos aqui unidos, com certeza as pessoas irão receber a salvação. Então, o espírito de um só homem é mais importante que toda a criação, todas as coisas. Então, realmente, uma por uma, realmente receber a salvação, como isso é algo incrível. Nós já sabemos disso. E é por isso que agora o Senhor, Jesus também, ele disse para levantar os olhos e olhar para o campo, que já está brancas para a ceifa. Da mesma maneira, muitas pessoas que estão lá fora, realmente ao ver do Senhor, o Senhor ele morreu na cruz e ressuscitou, ele fez o grande trabalho da salvação. E agora nós somente precisamos ir lá para colher. Vamos procurar a palavra de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 30. Versículo 30 e 31. 30 e 31, vamos ler todos juntos devagar. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, antigamente, quando não era possível pregar o evangelho, tu não tinha nem como receber a salvação, porque o evangelho não era pregado naquele tempo. Então, mas ele agora ordena a todos os homens que se arrependam. O evangelho está sendo pregado agora. E agora ele está ordenando para todos os homens se arrependerem. O que significa se arrepender? Quer dizer que saber que você é pecador? Então, quer dizer que você não é simplesmente ficar chorando dizendo, eu estou indo para o inferno e é isso, não. Isso, o Judas Iscariotes fez muito bem, de chorar. Mas, realmente, depois que ele teve vendido o Senhor, ele acordou somente. E ele percebeu, nossa, o que eu fiz? Eu segui o Senhor durante 3 anos e meio, ouvi as palavras do Senhor, eu vi os seus grandes milagres também. Mas esse Judas, ele teve o trabalho do diabo nele. Ele vendeu o Senhor Jesus com 30 moedas de prata. O Senhor Jesus não é um Senhor para ser vendido por um homem igual Judas, mas Judas ele vendeu seu próprio espírito.
É por isso que ele teve uma grande aflição e ele disse: um ser como eu precisa morrer. Então ele foi num monte e ele se enforcou na árvore, e depois assim sua carne se rasgou e os seus intestinos caíram para fora. Então o Senhor Jesus ele já disse que ele partiria como está escrito. Mas ai daquele que o vendeu, Senhor. Então era melhor que ele não tivesse nascido. Então um homem como Judas, se ele não tivesse nascido, pelo menos ele não iria para o inferno. E é por isso que o Senhor Deus ele está dizendo para todos os homens se arrependerem. Então, sabe, realmente se arrependerem, descobrirem que são pecadores, buscarem a graça do Senhor Deus. Isso é a salvação. O Judas Iscariote chorar, ele chorou, mas ele não creu. Então isso não é arrependimento. Arrependimento não foi correto. Aí precisa descobrir o seu problema e retornar. Então, quando você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz, isso você que ser consertado, não é? Isso é o arrependimento real. Então, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, que é o Senhor Jesus. Então, o que morreu, ele virá como juiz. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, para todos os homens, ele deu agora a evidência para que possam crer. Deram a certeza. Como em 1 João, capítulo 2, realmente o Senhor é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente nossos, mas de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos pecados. Quer dizer que nós, que éramos inimigos, o inimigo agora, ele vai ser unido diante do Senhor Deus. Então, o homem era inimigo diante do Senhor Deus por conta dos seus pecados, mas o Senhor, Jesus, ele trouxe a paz para conosco. Então, o Senhor, ele cumpriu tudo isso. Ele acabou com toda essa inimizade que tínhamos com Deus. Ele nos vivificou dentre os mortos e ele nos deu a evidência que pudéssemos crer nele. É por isso que em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, realmente já disse que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quer dizer, que ele colocou essa palavra em nós. Agora ele nos deu esse ministério da reconciliação. E isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? É dizer, nossa, você é um pecador, você se tornou inimigo diante do Senhor Deus, então, mas agora acabar com esse pecado. Então, quer dizer que é pregar essa verdade. Isso é o Evangelho. Ele nos deu esta palavra da reconciliação. É por isso que em João, realmente capítulo 20, versículo 21, o Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos, dizendo, paz seja convosco. O Pai me enviou e eu envio a vós. Então o Pai, o Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Senhor Deus. E ele veio para acabar com o pecado do mundo. Por isso que o Senhor está dizendo, e agora eu envio a vós. Então, o Senhor realmente foi enviado, da mesma maneira nós também fomos enviados pelo Senhor. Nós somos salvos para sermos enviados pelo Senhor. Como em Romanos capítulo 10, versículo 14, realmente como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, mesmo que o Senhor tenha acabado com todos os pecados, realmente se ninguém pregar essa palavra, não tem como ouvir, não tem como crer nisso. Então, nenhuma pessoa tem como ouvir e receber a salvação, entenderam?
Tem pessoas que dizem, é preciso da oração, é preciso da pregação, da condução de várias pessoas para que o evangelho possa ser pregado. É por isso que nós precisamos da oferta. Existe todo um trabalho que nós devemos fazer. Mas se eu não faço isso ou aquilo, eu não faço nada, nenhuma pessoa tem como receber a salvação. Ninguém consegue receber a salvação se não tiver esse sacrifício. Quando nós vemos nossos irmãos e irmãs na igreja, realmente eles dizem que estão pregando o evangelho, mas parece que o número das pessoas que precisam receber a salvação precisa aumentar, mas está diminuindo, isso não faz sentido para mim. Como se olharmos em Atos capítulo 2 também, realmente o Senhor que opera, que trabalha conosco. Então todos os dias ele foi aumentando-os em número, então cada dia precisa aumentar mais e mais e mais. Mas uma pessoa vai e recebe a salvação, se por acaso, assim, por chance, vai uma pessoa receber. Como pode ser uma coisa dessa? Não, precisamos nos esforçar, dedicar. Se nós orarmos com todo o coração, realmente nós também podemos fazer o trabalho de muitas pessoas receberem a salvação também. Então, realmente, como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, se nós fomos enviados, se nós não pregamos, como é que isso está certo? Não está certo. Então, o grande trabalho do Senhor Deus que Ele cumpriu na cruz, nós somos enviados realmente para pregarmos essa palavra. Como na palavra de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor disse para nós irmos por todo o mundo para pregarmos para toda a criatura. Então, esta é a maior ordem do Senhor. Essa é a maior ordem, a maior missão do cristão para pregar o Evangelho. Então, esse é o objetivo de vida de todo cristão. Então, o trabalho de salvar os mortos, como é grandioso. O espírito de um homem é mais precioso do que todas as coisas. Então, salvar um espírito, como é algo incrível. Mas eu digo, eu não tenho nenhuma relação com isso? Como posso dizer uma coisa dessas? Quando nós recebemos a salvação, com certeza, alguém orou, alguém nos ajudou para que nós pudéssemos receber a salvação. Mas agora uma pessoa que recebeu a salvação, ele diz, eu não vou fazer nada, eu não preciso de nada, é isso? Não, mesmo sabendo fazer o bem, se você não faz, você comete pecado. O apóstolo Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É por isso que pregar o Evangelho. Por isso vocês precisam saber que é o objetivo de vida do cristão. Eu não morrerei, mas anunciarei as obras do Senhor. Realmente vejam e ouçam as obras que Ele me tem feito. Como em Salmo 66, versículo 16. Agora eu irei anunciar, eu irei declarar as obras que Ele tem feito para mim. Então nós pregamos esta verdade. É por isso que em Colossenses, capítulo 4, versículo 11 também, realmente ele conta o nome de algumas pessoas. Então, realmente, todas as pessoas que operam para o reino de Deus, que operam junto para o reino de Deus. Então, como é algo tão incrível, não é? Então, nós vivemos neste mundo, mas operamos para o trabalho do reino de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas operamos para as coisas espirituais. Então, nós vivemos em carne, mas nós estamos fazendo para as coisas espirituais. Então, nós somos aqueles que operam junto com o Senhor Deus. Então, nós todos os cristãos somos aqueles que trabalhamos junto com o Senhor Deus. Nós somos aqueles que operamos com o Espírito Santo. Nós vivemos neste mundo, mas vivemos para o reino de Deus. Então, nós precisamos nos tornar em seres assim. E por isso, o nosso retiro também agora resta muito tempo ainda, não é? Até a 7ª etapa. Então, espero que vocês todos possam orar juntos, para que nós todos, quando chegar a nossa determinada etapa, nós possamos nos dedicar, usar o nosso coração, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra e receber a salvação. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nesse último tempo da humanidade que o Senhor Deus planejou para nós. Realmente, dentre muitas pessoas, nós somos chamados diante do Senhor Deus, e nós somos discernidos de forma santa. Senhor, nós te agradecemos.
Todo o pecado, a maldição que nós merecemos receber, o Senhor Jesus, Ele recebeu por nós. Através do sangue precioso de Cristo, nossos pecados foram lavados para sempre. Nós te agradecemos. Senhor, nosso corpo, espírito, tudo foi comprado pelo Senhor, agora somos do Senhor. Todo agora o restante das nossas vidas, que agora nós não vivamos por nós mesmos, mas que não pecamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós possamos viver somente para a glória e a vontade do Senhor Deus, e para assim o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, através do local do retiro também, permite que muitos espíritos possam receber a salvação. E aí, para esse trabalho, o Senhor Deus possa nos conduzir. Que o Senhor Deus possa nos utilizar. Senhor, todo o restante do nosso tempo também, nós dependemos somente da mão de misericórdia do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.